Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar numa ideia que, nossa, realmente mexeu com as bases do direito no século XX. Estou falando da teoria pura do direito do Hans Kelsen. A gente está se baseando num fichamento bem detalhado do livro original dele lá de 1934, um clássico mesmo. E o nosso objetivo aqui é ir direto na veia do pensamento dele. Kelsen tinha uma pergunta central, né? O que é e como é o direito? Ele queria separar isso da outra pergunta, como o direito deveria ser. É uma busca pela essência, sabe? Pela estrutura pura da coisa toda. E que busca, hein? Kelsen não estava para brincadeira. A ambição dele era gigantesca. Transformar o estudo do direito numa ciência de verdade, tão rigorosa quanto, sei lá, a física, matemática. Com um método próprio, sabe? Limpa, sem contaminação de outras áreas. O impacto disso, nossa, a gente sente até hoje. Ok, vamos tentar desmontar isso um pouco. Essa palavra pura já acende um alerta, né? O que exatamente Kelsen queria purificar? Tirar do direito parece quase uma faxina conceitual. Isso. A chave é essa pureza metodológica. Kelsen olhou para o jeito que se estudava direito na época e viu uma confusão. Tinha moral, política, sociologia, ideologia, tudo misturado. E ele falou, não. Para entender o direito cientificamente, a gente tem que olhar só para a norma jurídica. O resto fica para depois ou para outras áreas. Exatamente. A ideia era isolar o objeto. Para Kelsen, ciência do direito lida com norma e a relação entre elas. Ponto. Perguntas do tipo, mas essa lei é justa ou isso vai fazer bem para a sociedade, eram importantes, claro, mas para ele pertenciam a outros campos. Filosofia moral, sociologia, política. A ciência jurídica pura, não. Ela descreve o sistema como ele é, não como a gente gostaria que fosse segundo algum valor. Entendi. Então é como se ele dissesse, olha, pessoal da moral, vocês cuidam da justiça. Pessoal da política, da conveniência. Eu, aqui na ciência jurídica, vou focar em entender como essa engrenagem de normas funciona por dentro. Se as peças se encaixam direitinho. A validade de uma lei seria mais uma questão de encaixe no sistema do que de ser boa ou ruim. Perfeito. A validade para Kelsen é totalmente intrassistêmica. Uma norma vale se foi criada conforme as regras de uma norma superior, dentro daquele sistema jurídico. O que é fascinante aqui e bem radical é essa tentativa de blindar a análise, blindar contra juízo de valor, contra a realidade social lá fora. É quase como colocar o direito numa bolha para poder estudar. E para criar essa bolha, essa estrutura toda, ele precisou fazer uma distinção que é, assim, a espinha dorsal da teoria dele, certo? Aquela separação entre o ser e o dever ser. Parece coisa de filósofo, mas é super importante aqui. Fundamental. Ele pega isso emprestado da filosofia, sim. A distinção entre o Sein, o mundo do ser, dos fatos, da natureza, como as coisas são, e o Sollen, o mundo do dever ser, das normas, de como as coisas deveriam ser segundo alguma regra. E o direito, para Kelsen, vive inteiramente no mundo do dever ser, do Sollen. Mas espera aí, como assim? As leis não servem justamente para regular o mundo dos fatos, o ser? Para dizer o que a gente pode ou não pode fazer na prática? Elas tentam foiciar o mundo dos fatos, sim, mas a existência delas é no plano do dever ser. Pensa comigo, a lei diz, é proibido matar. Isso é uma norma, um dever ser. Você não deve matar. Agora, o fato de alguém, infelizmente, cometer um homicídio, isso é um evento no mundo do ser, um fato. Não invalida a lei. A norma continua lá, firme, não mate. Aliás, esse fato, o homicídio, geralmente dispara outra norma, outro dever ser. Se alguém matar, deve ser punido, percebe? Até a consequência é um dever ser. A validade da norma não está ligada ao cumprimento dela no mundo real. Aqui a coisa fica interessante mesmo. Quer dizer, então, que na visão do Kelsen, mesmo que uma lei seja, sei lá, completamente ignorada por todo mundo, ela ainda assim continua existindo nesse plano das normas?
continua sendo um dever ser válido só porque foi criada do jeito certo. Isso vai contra o senso comum, né? Exatamente. A eficácia, o fato de ser seguido ou não, é uma questão do mundo do ser, da sociologia. A validade é uma questão jurídica, do mundo do dever ser. Claro, Kelsen não era ingênuo, ele admite que o sistema como um todo precisa ter um mínimo de eficácia geral, para a gente poder pressupor a validade dele. Mas a validade de uma norma específica não se confunde com o fato dela ser obedecida ou não. Ela deriva de outra norma, superior. Certo, essa ideia de uma norma tirar a validade de outra superior, isso vai criando uma corrente, né? Uma escada. A lei do município vale por causa da lei estadual, que vale por causa da Constituição. Tá, mas e a Constituição? Quem dá validade para ela? Pra primeirona, lá no topo, onde essa escada termina. É aí que a coisa fica meio abstrata. Com a tal da norma fundamental. A Grundnorm. Você tocou no ponto crucial, no nervo da teoria. Kelsen percebeu esse problema. Se toda norma precisa de uma superior, a gente ia regredir sem parar, nunca ia achar um começo. Para resolver isso, ele propõe a Grundnorm, a norma fundamental. E aqui está um dos conceitos mais, engenhosos e também mais polêmicos dele. E atenção, a Grundnorm não é uma lei escrita, não é a Constituição, não está em nenhum papel. Ué? Se não está escrita, o que ela é então? Uma ideia, um combinado, uma ficção transcendental. Calma, vamos traduzir isso. Pensa nela como uma premissa básica. Um ponto de partida lógico que a gente precisa assumir para que todo o resto do sistema jurídico faça sentido como um conjunto de normas válidas. Ela não é criada por uma autoridade, ela é pressuposta pela ciência jurídica que está descrevendo aquele direito. É como se para entender as regras de um jogo você tivesse que pressupor que existe uma regra maior que diz as regras deste jogo valem. Então é tipo um artigo de fé para o sistema funcionar. Algo como: vamos todos concordar em assumir que existe essa supernorma invisível lá em cima, que manda obedecer à Constituição, só para a gente poder dizer que a Constituição e o resto todo são válidos juridicamente. Meio que um faz de conta necessário. Artigo de fé é uma imagem forte, mas pega a ideia de ser algo não provado na prática, mas necessário para a coerência do modelo teórico dele. É o que permite a Kelsen fechar o sistema. Dizer que a validade do direito vem do próprio direito, e não de, Deus, da natureza, da força, da moral. A Grundnorm fecha o ciclo. É um conceito difícil, eu sei. Dá um nó na cabeça pensar numa norma que ninguém criou, que só é pressuposta, mas era essencial para a pureza que ele buscava. Ufa, denso mesmo. Mas essa lógica de normas superiores validando as inferiores leva direto para a imagem mais famosa da teoria dele, né? A tal da pirâmide normativa. Como essa pirâmide se organiza, então, partindo dessa norma fundamental meio fantasma? A imagem da pirâmide ajuda muito a visualizar essa hierarquia. Lá no topo, imaginário, a Grundnorm pressuposta. Certo. Aí, o primeiro degrau real, concreto, positivo, é a Constituição. Ela é a norma mais alta do direito que está escrito que existe de fato. E é a Constituição que diz como as outras normas devem ser feitas e quais os limites dela. E descendo da Constituição, o que vem? Aí vem as normas gerais. Leis ordinárias, complementares, todas elas, decretos, regulamentos, enfim, tudo que cria regra para um monte de gente e situações. E lá na base da pirâmide, a gente tem as normas individuais. Sabe o quê? Sentença e contrato são normas também? Para Kelsen, sim. São normas individuais, porque elas criam direitos e deveres bem concretos, específicos para aquelas partes envolvidas. Elas aplicam as regras gerais a um caso particular. E o fluxo da validade é sempre de cima para baixo. Uma multa de trânsito, por exemplo, que é um ato administrativo, uma norma individual, só vale se estiver baseada no Código de Trânsito, que é uma lei, uma norma geral. O código, por sua vez, só vale se estiver de acordo com a Constituição, e a Constituição, como a gente viu, tira a validade dela daquela Grundnorm pressuposta lá no topo imaginário. Essa estrutura toda que garante a ordem e a coerência do sistema jurídico. Entendi a pirâmide. Agora tem outra ideia do Kelsen que também dá uma balançada no que a gente costuma pensar. A relação entre o Estado e direito. Normalmente a gente pensa assim:
O Estado é uma coisa, o direito é outra, e o Estado cria o direito. Mas Kelsen não via bem assim, né? Não mesmo. Ele achava essa separação Estado, de um lado, como entidade de poder, e direito do outro como as regras que ele cria. Uma ilusão. Quase uma manobra ideológica para dar mais força, mais legitimidade ao poder. Para Kelsen, na teoria pura, Estado e direito são a mesma coisa. Uma identidade. Como assim a mesma coisa? O governo, o presidente, o Congresso, isso não é o Estado? E as leis que eles fazem não são o direito? São coisas diferentes. Do ponto de vista da teoria pura, não são. O Estado é a ordem jurídica. Pensa assim, o que a gente chama de Estado é simplesmente o ordenamento jurídico quando ele atinge um certo nível de organização, de centralização. Ou seja, quando surgem órgãos específicos, legislativo, executivo, judiciário, para criar e aplicar as normas de um jeito organizado, monopolizado. Então, falar em poder do Estado é, na verdade, falar da força da vigência da ordem jurídica. O Estado seria a personificação dessa ordem de normas que podem ser impostas pela força. Quer dizer, o Estado é o direito em ação, organizado com força para se impor. Uma coisa só. Uau, isso é bem radical mesmo. Tira aquela aura meio quase mística do Estado como algo que paira acima das leis ou que está por trás delas. Exatamente essa era a intenção dele. É o que chamam de visão monista. Só existe uma realidade normativa aqui, que a gente pode chamar de direito ou de Estado, dá na mesma. O Estado é o direito enquanto sistema coercitivo e soberano. É uma consequência bem lógica daquela busca inicial pela pureza, pela autonomia do jurídico que a gente falou no começo. Ok, entendi. A teoria ela é muito bem amarrada, logicamente. Tem uma arquitetura, uma elegância quase matemática na estrutura. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Tá, muito bonito no papel, mas e na prática? Uma teoria tão focada na forma, tão asséptica em relação à moral, aos fatos sociais, ela dá conta da complexidade do direito real? Esse formalismo todo não vira um problema? Da política, da sociedade. Muita gente diz que isso é simplesmente impossível na prática. O direito nasce de contextos sociais, ele reflete valores, ele busca objetivos políticos. Tentar ignorar isso seria como, sei lá, descrever um corpo humano ignorando o sangue e a respiração. A descrição pode até ser anatomicamente correta, mas falta algo essencial, vital. Faz todo sentido. E a questão da justiça? Se a validade é só formal, só depende de seguir a hierarquia, o conteúdo da lei não importa para a análise jurídica do Kelsen? Se a lei é boa, ruim, justa, injusta? E aí tá a maior preocupação ética e política com a teoria. Essa neutralidade axiológica de Kelsen, essa indiferença da ciência aos valores, pode ser perigosa. Os críticos argumentam que, ao focação na validade formal, a norma foi feita pelo órgão certo, seguiu o procedimento certo, a teoria pura fica meio desarmada para criticar do ponto de vista jurídico leis que sejam terrivelmente injustas ou que violem direitos humanos básicos. Imagina uma lei absurda, mas que foi formalmente bem feitinha dentro de um regime autoritário. Pela lógica pura do Kelsen, ela seria juridicamente válida. Entende o problema? Entendo. Então a crítica é que essa pureza toda, essa neutralidade pode acabar sendo usada para legitimar coisas horríveis desde que estejam dentro da lei. Que a forma não pode ser tudo que o conteúdo importa, e muito. Exatamente, a preocupação é essa. Ao separar direito e justiça de um jeito tão radical, a teoria acaba tirando a força da crítica jurídica interna ao sistema. A validade formal parece que se sobrepõe a qualquer outra consideração sobre o conteúdo. Isso levanta uma questão muito séria sobre os limites desse formalismo jurídico quando a gente se depara com demandas por dignidade, por justiça de verdade. Entendido. Bom, resumindo então nossa análise. A gente mergulhou nessa tentativa ousada do Kelsen de criar uma ciência do direito pura, focada na norma como um dever ser. Vimos a distinção crucial entre ser e dever ser, a solução engenhosa e também complicada da norma fundamental para dar base ao sistema todo, a imagem elegante da pirâmide normativa e a identificação radical entre Estado e direito.
No fim das contas, é um esforço gigantesco para entender a estrutura lógica do direito, isolando ele de todo o resto. Sem dúvida nenhuma. E olha, apesar das críticas, que são muito válidas sobre o risco do formalismo, sobre essa dificuldade real de separar o direito da moral, da sociedade, o impacto do Kelsen é inegável. A teoria pura foi um divisor de águas no pensamento jurídico. Ela forçou todo mundo a pensar o direito com mais rigor, a definir melhor os conceitos, a justificar os métodos. Mesmo quem discorda frontalmente do Kelsen geralmente parte do debate que ele estabeleceu lá atrás. A obra dele continua sendo um ponto de partida essencial para qualquer discussão séria sobre o que é o direito. E para deixar uma última provocação, pensando nos dias de hoje. Se Kelsen insistiu tanto na validade puramente formal, na hierarquia, e tentou tirar os valores da análise do direito, como essa visão tão focada na estrutura conversa ou entra em conflito com os desafios atuais? Hoje se fala tanto em trazer para dentro do direito de forma direta princípios de justiça social, equidade, direitos humanos, muitas vezes avaliando o conteúdo das normas, não só a forma como foram feitas. Como será que a gente concilia essa busca kelseniana por pureza formal com essa demanda tão forte por um direito que seja justo no seu conteúdo? Fica aí a pergunta para a gente pensar.